Câncer, Escorpião e Peixes, sejam muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Daisy e vamos de mensagem para esse coletivo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já é de casa, seja bem-vindo novamente. Sempre lembrando que se vocês gostarem de como funciona o canal, me segue, curte, compartilha, comenta. Vamos trocar as energias com essa egrégora que a gente está criando, né? E que está sendo tão linda. As mensagens são todas coletivas, atemporais e intuitivas. Tenham bastante maturidade, lucidez e discernimento para lidar com todas elas. Saibam se colocar na leitura, né? Identificando se são vocês o sujeito ativo, se tudo está acontecendo com vocês ou se está acontecendo ao redor, para que vocês tenham ciência e saibam lidar da melhor forma com todo esse processo. Tudo certo? Vamos de Oráculo Jardim dos Anjos para a gente ver sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre completude, amor de alma e no fundo do deck, harmonia. Que energia linda, né? Nós vamos falar de um amor de alma que chega para completar tudo. Não que vocês sejam metades da laranja, que vocês já se encontram completos, né? Mas que chega para transbordar tudo isso de uma forma extremamente harmônica. A gente pode estar falando de elos, né? Elos espirituais que chegam para cumprir as suas missões. Quando a gente fala amor de alma, ultrapassa, né? Só o romance, só o amor que a gente veio para viver nessa encarnação. A gente está falando de amor de alma, uma coisa que já traz de algumas outras existências. Já é um elo de alma que está aí para completar, fazer essa junção, né? E vir para executar alguma tarefa previamente agendada. Vamos ver como é que a gente complementa esse início. Como essência da jogada, a gente tem a estrela. Nas energias internas, a gente tem o 9 de ouros e a carta do 7 de copas. Nas energias externas, a gente tem um 8 de paus, o imperador e o 5 de copas no fundo do deck. A estrela vem para confirmar que existem elos espirituais nessa leitura, né? A cura, a conexão espiritual, os fios invisíveis, né? Que a gente não consegue se desvencilhar. Que por mais que existem pessoas que vêm e ficam na nossa vida, né, e elas vêm e vão e elas não saem completamente, elas ficam ali para que a gente consiga vivenciar tudo aquilo que é necessário nessa jornada. O 9 de ouros, junto com a carta do 7 de copas, vem falando disso, né, da gente ter essa ilusão sobre esses processos com essa pessoa. O 9 de ouros vai pedir de uma construção interna nossa, né, para que a gente consiga se construir, né, internamente, com questões de autoestima, de estrutura, essa estrutura do nosso ser, para a gente conseguir identificar dentro desses processos, né, de alma, de almas afins, o que é uma ilusão e o que é realmente necessário que a gente precise viver. O 8 de paus, junto do imperador, vem falando das transformações que a gente teve que fazer, né, profundas e transformadoras e são transformações que muitas vezes vieram de uma forma rápida, né, de uma forma brusca, fazendo com que a gente tomasse conta da nossa própria vida, né, tomasse as rédeas da nossa própria vida para conseguir entender isso, né, e tomar as decisões mais assertivas, traçar estratégias, planejamentos para conseguir manifestar o nosso propósito de vida. O 5 de copas no fundo do deck, ele fala pra gente das lamúrias, né, dos arrependimentos que a gente tem de não ter conseguido enxergar isso antes, né, mas a sabedoria é uma coisa que vai sendo adquirida ao longo do tempo, né, a gente pode ter conhecimento, mas a sabedoria mesmo só vem quando a gente coloca isso em prática e vivencia. Então, muitas coisas
esse 5 de copas hoje, ele fala de talvez a gente não ter tido maturidade na época para entender o que era para ser entendido. Então, se perdoe, porque hoje você não é mais a pessoa que era e tem um entendimento maior, e o mais importante é isso, que esse entendimento veio e que daqui para frente vai ser diferente. Vamos ver qual que é o cenário futuro para essa leitura. A gente está falando de dependurado, cavaleiro de copas com o louco nas energias internas, 6 de espadas com imperatriz nas energias externas. No fundo do deck a gente tem um 9 de espadas. A gente está falando de uma situação que ficou extremamente estagnada, né, parada, para que pudesse ser revista, né, sob todas as formas, para ver até que ponto isso vai ser favorável para você ou não. O Cavaleiro de Copas, junto com o Louco, fala desse movimento, né, dessa copa sendo trazida para esse cenário, para a gente analisar se você vai querer manifestar isso nessa nova realidade, né? Se faz sentido ainda essa copa dentro desse novo cenário que você tem, porque o Louco, ele fala de cenários que já foram encerrados e novos que surgiram, e que você está extremamente numa nova fase, num novo alinhamento, né, para seguir a sua vida. Então, é uma fase para você analisar se essa copa que é trazida agora, ela faz sentido, tanto que você foi colocado em estagnação por conta disso. O 6 de espadas com a imperatriz fala de você sabendo exatamente a pessoa que você é, né? Posso falar mulher para quem é mulher, mas a energia de receptividade, reconhecendo exatamente aquilo que você tem que merecer, aquilo que você recebe, sabendo exatamente o seu valor, né? Aquilo que é justo com você, e você tomando o rumo para águas mais tranquilas, por reconhecer que talvez isso não esteja à sua altura. Não porque seja menor nem nada, mas simplesmente porque você reconheceu o valor e viu que isso não está alinhado com a sua essência. O 9 de espadas no fundo do deck fala pra gente desses processos, né? Esses processos noturnos, processos mentais, as insônias, o consumo mental, né? O tempo que isso toma da gente, dessas análises, e que muitas vezes vem na noite, né, quando tudo fica em silêncio e a nossa mente não consegue desconectar, e ela trabalha para tentar resolver tudo e ainda assim não consegue. Então, que você consiga se acertar, né, dentro desse dependurado, que você se reconheça como esse tempo que foi necessário você ter ficado em suspensão para validar se você vai aceitar isso de volta ou não. Vamos ver o que a gente tem de energia do Oráculo das Intenções para encerrar essa leitura. A gente encerra essa leitura com a carta da libertação e, no fundo, obsessão. Liberte-se de tudo aquilo que você não precisa mais carregar, daquilo que não está mais alinhado com você. A imperatriz e o imperador vem falando de duas pessoas, ou também pode falar de você, com essas duas energias extremamente potentes dentro de você e vibrando em equilíbrio, reconhecendo a sua plena capacidade, o seu pleno potencial, e se libertando de tudo aquilo que está aquém, que não está alinhado por questão de propósito. A obsessão vem falando de processos que talvez você pode ter ficado preso, né? Pensando, se desgastando, mas que hoje você consegue enxergar sob um ponto de vista, uma ótica um pouco maior, e saber que você está livre de tudo isso, né? A gente pode estar falando em encerramentos kármicos aqui. Então, que você saiba se libertar de tudo isso e seguir em frente, seguir para o novo, que tudo isso foi um aprendizado. Agora a lição vai ser outra. Tudo certo? Fiquem bem. Espero que as mensagens necessárias tenham chegado a todos vocês, e até a próxima.